Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos te mostrar como planejamos as nossas viagens do zero. Essa especificamente para Fernando de Noronha, mas vale para qualquer destino. E quando o assunto é viagem, precisamos sim de uma certa antecedência no planejamento, né? Mas por onde exatamente começamos? Nesse vídeo nós vamos te mostrar tudo. Então, sem enrolação, vamos lá. O primeiro passo é a gente definir qual o nosso destino e qual o tipo da nossa viagem. Então temos que definir se é uma viagem dentro do Brasil ou se é para fora, se é uma viagem para a região sul ou para o Nordeste, se o destino é um destino de praia ou um destino mais frio. Tem que definir também o tipo da viagem, se vai ser uma viagem gastronômica ou vai ser uma viagem só para relaxar, ou como nós gostamos de fazer, que é uma viagem assim que a gente explora bastante o local. Então, o primeiro passo é definir o destino, o tipo de viagem, para daí sim a gente começar a planejar de fato aquela viagem. E dependendo do local que a gente escolher, a gente tem que pensar em documentação específica, né? Por exemplo, viagem para o exterior, a gente tem que pensar em visto, em passaporte. No nosso caso, Fernando de Noronha, nós pesquisamos e vimos que para entrar na ilha, nós tínhamos que pagar uma taxa de R$ 97 por dia que permanecêssemos na ilha. Então, é importante a gente saber quais são as especificidades de cada lugar. Então, depois de definir o local, a gente precisa saber quando ir. Sabemos que a realidade de cada um é diferente, mas é importante começar por aqui. E um exemplo, a pessoa que vai para Gramado ou Campos do Jordão prefere os meses mais frios, os meses de inverno, ou o Natal, que já tem aquela decoração, tudo bonitinho. Já para quem vai para a praia, prefere, é interessante, né, ir nos meses de verão. Então, no nosso caso, a gente pesquisou e viu que em Fernando de Noronha, os melhores meses eram agosto e setembro, que é o período que você encontra o mar piscininha, é um período de sol, então não tem chance assim de ter muita onda, a visibilidade do mar é muito boa. Mas nossas férias era só em novembro, então era o que tinha. A gente acabou que pesquisou, como era o começo de novembro ainda, a gente viu que poderia acontecer de chegar lá e ter algumas ondas, porque tem o swell que traz ondas, então o mar acaba ficando um pouco mais agitado. Então teve dia que a gente pegou ali o mar agitado e teve dia já que a gente pegou o mar calmo. Mas então, depois que definimos, que vimos qual a melhor época e adequamos a nossa realidade, vamos para o próximo passo. Que é como ir. Dá para ir de carro, dá para ir de ônibus ou dá para ir de avião. Se for de avião, é interessante você pesquisar bastante. Então, pesquisando ali uma viagem nacional com pelo menos 3 meses de antecedência ou viagem internacional com uma antecedência ainda maior, vai te fazer economizar bastante, porque você consegue ir monitorando os preços quando eles estão mais baratos, então te ajuda a economizar. Outro ponto importante é você ter disponibilidade de datas. Por exemplo, se você viajar um dia antes ou um dia depois do que você havia planejado, pode ser que dê uma diferença grande no valor da passagem. Por exemplo, em uma viagem saindo de São Paulo para Fernando de Noronha, no mês de fevereiro de 2025, se você puder ir no dia 13, você vai pagar R$ 1.730. Mas, se você tiver disponibilidade de ir no dia 14, esse valor já cai para 1.310. E melhor ainda se você puder ir no dia 15, que o valor cai para R$ 1.110. Ou seja, uma economia de mais de R$ 600 em 2 dias de diferença ali. Então, dentro do seu período vago, das suas férias, dos seus dias de folga que você está planejando essa viagem, é importante você deixar ali uma margem, uma disponibilidade das datas para poder economizar mais. Nós costumamos sempre pesquisar no Google Flights e no Skyscanner, porque eles apresentam ali para a gente os preços do mês inteiro, dia por dia, tanto da ida quanto da volta, então a gente consegue ter um panorama geral dos preços
para a gente conseguir encontrar o preço mais barato da ida, o preço mais barato da volta. Por isso é importante ter essa disponibilidade das datas para a gente conseguir encaixar ali nos preços. Então a gente fica monitorando esses sites até encontrar o preço mais ou menos do valor que a gente queria. Também é interessante que a gente pode cadastrar o nosso e-mail nesses sites e eles mandam uma notificação, um e-mail para a gente todas as vezes que o preço da passagem baixar. Então é bem interessante. E depois dos voos comprados, a gente tem que buscar os hotéis. E aqui entra aquela primeira parte lá que definimos o tipo da viagem. Então, se for uma viagem para relaxar, a gente pode estar buscando uns resorts ou uns hotéis mais completos, com estrutura, com uma localização específica. Ele não precisa ficar ali no centrinho da cidade, ele pode ser numa praia específica ou num outro local de montanha, conforme o gosto de cada um. Já se for uma viagem gastronômica ou uma viagem para explorar o local, a localização é muito importante. Então a gente sempre procura ficar ali no centrinho, próximo dos passeios, dos restaurantes, porque vai facilitar você sair à noite para ir num restaurante, você sair para dar uma passeada pelo centrinho, para visitar lojinha, artesanato. Então acaba economizando tempo e dinheiro. Então, para Fernando de Noronha, nós vimos que o centrinho é a Vila dos Remédios. Então a gente já começa a filtrar pousadas por ali. Então a gente gosta de pesquisar os hotéis primeiro no Google para a gente ter uma ideia da localização e a gente então seleciona alguns desses hotéis que nos despertaram interesse. Depois a gente vai lá no TripAdvisor. Esse site ele é bem legal porque ele é um buscador de preços também, né? Então ele coloca ali vários valores de vários sites, o que ajuda a gente também a escolher a questão do preço. Mas o mais legal desse site é que ele mostra para a gente comentários, fotos, avaliações de outros usuários bem recentes. Então a gente consegue ter uma visão real de como está essa hospedagem, essa pousada. A gente consegue ter essa visão bem verdadeira, né? Porque os usuários ali realmente comentam, colocam fotos, então é bem legal. Depois, outro ponto importante é a gente comprar a hospedagem em sites confiáveis, como o Decolar, o Booking, Hotels.com, entre outros. Porque a gente vê preços ali bem abaixo do valor, em sites assim, talvez duvidosos. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. E ainda falando nos sites de compra, é interessante a gente olhar o valor no site e também no aplicativo dessa empresa, porque a gente percebe que tem diferença de preço, então isso pode te ajudar a economizar. De repente no site está um valor, no aplicativo está um valor mais baixo, então isso também é bem legal. E outra dica para quem viaja com mais pessoas é procurar um apartamento ou uma casa pelo Airbnb. Isso também pode sair um preço bem legal para te ajudar a economizar bastante. Então é interessante também buscar os hotéis com um pouquinho de antecedência. Não é que os hotéis eles vão aumentar o preço porque está chegando sua viagem. Não. Mas o que acontece é que às vezes aquele hotel que você tanto queria, ou os melhores hotéis em relação ao custo-benefício, eles acabam se esgotando rápido. Então você vai procurar, já não acha mais, acaba sendo obrigado a ficar em um hotel mal localizado, ou um hotel nem tão bom e mais caro. Então, por isso, é interessante você já garantir antecipado. Principalmente se sua viagem ali estiver próxima ao final de semana, ou um feriado, ou as férias escolares, que acaba lotando os lugares mais rápidos. Então, depois de saber para onde, quando ir, depois de comprar os voos, reservar os hotéis, é hora de definir quais os passeios nós vamos fazer na viagem. Então, em determinados lugares, tem passeios que são gratuitos, em outros lugares tem passeios que são gratuitos em alguns dias, em outros dias eles são pagos. Tem lugares que os passeios são somente pagos. Então é interessante você saber qual passeio você quer fazer, se são pagos ou não, para você ter uma ideia de valores, de quanto você está disposto a gastar. Então, para Fernando de Noronha, como a gente ia ficar poucos dias ali, a gente definiu que queríamos fazer o Ilha Tour, que é um passeio que passa ali pelas principais praias de Noronha, e você já tem um panorama geral ali da ilha. Também queríamos fazer o Canoa Havaiana, que é um passeio que você consegue ver golfinhos, e um passeio de barco.
que onde você também tem a possibilidade ali de ver vida marinha, como arraia, tartaruga, tubarão. Então, para isso, a gente pesquisou as agências de passeio dali, né, e começou a mandar mensagem pelo WhatsApp. Vimos que os passeios lá, eles são bem tabelados, ou seja, os preços são muito parecidos. Mas algumas agências, eles davam uns descontos para fechar em combo. E os descontos ali era diferente de uma agência para outra. Então, acaba que, tipo, você mandando para várias agências, você consegue um desconto grande ali. Outra opção é você deixar para comprar os passeios no local, mas isso pode trazer alguns riscos, né? Por exemplo, pode ser que estejam mais caros no local, pode ser que o passeio que você quer fazer não esteja mais disponível para aquele dia, sem falar que você vai perder o tempo que você poderia estar aproveitando o lugar, né? Outra coisa que nós fazemos antes de viajar é um roteiro do dia após dia que nós vamos fazer na viagem, desde o momento que nós saímos da nossa casa até o momento que a gente retorna, porque isso facilita muito a nossa programação para a gente não ficar perdido. Então a gente coloca ali os passeios que a gente vai fazer, em que dia a gente pretende fazer, também coloca alguns restaurantes que a gente quer conhecer, por quê? Isso te dá um norte, mas nada te impede que você esteja passando ali em um lugar legal, você queira comer ali, você queira conhecer aquele lugar. É mais para você não ficar perdido ali, perdendo tempo, procurando onde comer, onde ir, o que fazer. Então facilita bastante. O que não pode acontecer é você deixar de pesquisar e às vezes chegar num local, num passeio que você queria fazer e aquele local tá fechado. E você ficar tipo uma tarde inteira sem fazer nada porque não pesquisou antes. Então, sempre é interessante você pesquisar se o local está aberto ou não, para já ter isso em mente. A gente gosta também de traçar um roteiro no Google Maps. Por quê? Facilita você colocar todos os locais ali que são perto um do outro para fazer no mesmo dia, evitando assim você ir de um lado para o outro sem necessidade. Então, você coloca todos os pontos ali que sejam um pertinho do outro, aproveita para fazer no mesmo dia e acaba economizando tempo. Também temos que pesquisar sobre os transportes. Então tem que ver se o local ele tem um transporte público, se esse transporte público ele é de qualidade, se ele atende às necessidades, né? Ou se a gente vai precisar ali de um aplicativo, um táxi, um Uber, ou se vai valer a pena até mesmo alugar um carro para fazer o deslocamento. Então a gente tem que pesquisar bastante isso. Como nós falamos, a gente gosta de pegar uma localização mais próxima ao centrinho, ou próximo aos passeios que a gente pretende fazer ali. Então isso acaba permitindo que a gente faz bastante coisa a pé e acaba economizando bastante também. Lá em Fernando de Noronha, por exemplo, nós vimos que o transporte público ele é muito eficiente e custa R$ 5 por pessoa. Lá não tem Uber e tem táxi, mas eles têm mais ou menos os valores tabelados ali para a ilha, entre 25 a 40 reais por transporte, né? Por cada local que a gente vai. Então, nós vimos que dava para fazer tudo ali de ônibus, então a gente acabou economizando bastante ali. Mas claro que dependendo do lugar que você vai, você não vai conseguir fazer as coisas com o transporte público, vai precisar usar um aplicativo como o Uber, o táxi, e dependendo da situação vai compensar até você alugar um carro. Então por isso é importante você pesquisar antes, para você já ter essa noção de quanto vai ficar ali o seu transporte. Outra coisa que parece não ser tão importante, mas é extremamente necessário, é o seguro viagem. Às vezes a gente pensa, mas eu vou ter que gastar com isso, eu nem quero usar. Realmente, até importante, até interessante que você não use mesmo, né, que não precise. Mas se chegar a acontecer alguma coisa e precisar, o prejuízo ali é grande. Então, é um gasto assim que é necessário ter uma viagem para dar uma tranquilidade assim para você. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nosso link desse site, que é um buscador de seguros. Então tem várias opções. E outra coisa que nós fazemos sempre é um checklist de tudo que tem que ter na nossa mala, desde roupas, documentos, acessórios, enfim, tudo. A gente faz esse checklist para não esquecer nada. Então, assim a gente planeja a nossa viagem. E você, acha que faltou alguma coisa ou planeja a sua viagem diferente? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo,
curta, se inscreva no nosso canal e fica atento, porque nós vamos postar tudo sobre Fernando de Noronha. Até o próximo vídeo. Tchau!